Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Tudo certinho, tudo sob controle? Chegamos no último capítulo aqui do Evangelho de João, né? E, por enquanto, estamos tentando descobrir o Cristo dando a orientação, dando a ordem para que todo aquele que nele crê tenha que frequentar templo, construir templo e fazer todas aquelas coisas que você já sabe, né? Por enquanto nada. Vamos ver aqui se no último capítulo a gente consiga enxergar alguma coisa. Vamos ver. Vamos lá. João 21, verso 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Trazei deve ser 2 peixes. Não, vamos ler de novo, vamos ler. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes, está certo. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Ou mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando era mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, Vamos lá. Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Bom, meus amigos, terminamos então aqui o Evangelho de João. Nós lemos o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus,
o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Você e eu aqui percebemos que não há a mínima orientação ou possibilidade que aquele que quer ser discípulos do Cristo tenha que construir e frequentar templos e fazer todas aquelas coisas que você sabe que é feito dentro dos templos. Não há a mínima possibilidade para isso. Vamos lá. Eu vou ler as cartas, tá certo? Eu vou ler. Mas não há a mínima necessidade para isso. Por quê? Porque eu estou falando de mim, cada um é cada um e eu vou respeitar sempre. Cada um tem a sua maneira de viver a sua fé. Eu não precisaria ler as cartas, sabe por quê? Porque o que importa para mim é o Cristo. E o Cristo está narrado nas cartas, nos evangelhos. Tá certo? Por quê? Eu não sou discípulo de Paulo, não sou discípulo de Pedro, não sou discípulo de Marcos, de João, de Lucas, não sou discípulo de Barnabé, de Tiago. Tá certo? Eu sou discípulo do Cristo. E o que está registrado aqui nos evangelhos é: se você quer que o mundo saiba que você seja meu discípulo, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ele também disse: guarde os meus mandamentos. E quais são os mandamentos do Cristo? Você sabe quais são, né? Se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém te pedir para andar uma milha, ande uma segunda milha. Se alguém te pedir a capa, dê o alforje também. De graça você recebeu, de graça você dá. Tudo isso está ali narrado nos 4 evangelhos. Tá certo? Não precisamos das cartas. Mas eu vou ler as cartas porque existem muitas pessoas que se prendem nas cartas paulinas, principalmente, para justificar guarda de sábado, dízimo, oferta, aqueles monte de coisa que você sabe. Então vou deixar claro que se houver, mas não há, tá certo? Não há. Mas se houver alguma contradição entre o que o Cristo determinou e o que os apóstolos e os discípulos estão querendo fazer, ou fizeram, ou orienta alguém para fazer, é um problema dos apóstolos e discípulos. Não sou discípulos deles, eu sou discípulo do Cristo. Vamos deixar bem claro isso aqui. Não me venham dizer o seguinte: ó, tá vendo, William? Paulo está dizendo isso, Pedro está dizendo aquilo, João está dizendo aquela outra coisa, é problema deles. Eu fico com o que o Cristo orientou, eu sou discípulo do Cristo, não deles. Mas não há contradição. Nós vamos ler todas as cartas, começando por Atos, né? Nós vamos ler todas as cartas, como nós fizemos com os evangelhos, parar para refletir, parar para discernir, parar para poder entender qual é a mensagem contida ali. E nós vamos ver se realmente Paulo, Tiago, Barnabé, Pedro, João está dizendo que é para alguém frequentar templo, para alguém ser dizimista, guardador de sábado ou guardador de qualquer outro dia. A gente vai ver realmente isso. Eu posso lhes garantir, porque eu já li diversas vezes os evangelhos, e já li diversas vezes as cartas também, e já li diversas vezes o Antigo Testamento. O Antigo Testamento você já sabe que eu não vou ler. É muita coisa, é história de Israel, não interessa para nós em relação à nova aliança. Se você quer saber a história de Israel, leia você. Vai lá, começa de Gênesis e vai lendo. Eu vou ler o Antigo Testamento, mas em outro contexto. Quando eu terminar de ler as cartas, eu vou dizer para você qual vai ser o contexto que eu vou ler o Antigo Testamento. Mas não tudo. Eu vou ler algumas coisas, vai ser muito interessante para vocês também. Tá certo? Então, deixando claro que nos evangelhos não adianta querer trazer: o meu pastor disse isso, o ancião disse isso, o presbítero disse aquilo, o diácono disse aquele outro, o apóstolo disse aquilo, e assim vai. O pastor presidente disse aquele outro, Ellen White escreveu não sei o que, os outros escritores de outras denominações escreveram não sei mais o que. Problema deles. O Cristo deixou claro ali que se nós não
obedecer o que ele determinou para que aqueles que estarão sendo discípulos dele vão se haver, vão ter que dar conta no final no final dos tempos, tá certo? Cada um é cada um. Eu não vou mexer na sua fé. A sua fé é a sua fé, eu vou respeitar até o fim. Se você prefere acreditar ainda na tua denominação, seja ela qual for, que você tem que fazer todas as coisas, inclusive participar das denominações, é um problema seu, eu vou respeitar até o fim. Eu particularmente, olha aqui, ó, eu sou o templo. Foi assim que eu aprendi nas Escrituras, foi assim que eu aprendi nos Evangelhos, foi assim que eu aprendi nas cartas, sem influência de ninguém, lendo, fazendo como nós acabamos de fazer aqui com os Evangelhos, tá certo? Então, se você quer continuar, quer justificar a sua frequência, as suas reuniões, irmãos, agora, principalmente as virtuais que existem agora, irmãos, vamos cantar um hino e tal, vamos orar, porque as reuniões virtuais nada são que reuniões que se fazia dentro dos templos. Só transferiu de dentro do templo para a internet, mas ainda continuam arrecadando dízimo, arrecadando oferta, batizando pessoas, tá certo? Guardando dias. Eu vi uma pregação de um irmãozinho falando sobre João 10:10 e batendo naquela tecla que quem veio para, se não roubar, matar e destruir, é o diabo, é o Satanás. E as pessoas que estavam escutando esse sermão bateram palmas para ele. Pessoas completamente erradas, distorcidas da verdade do Cristo. Esse é só um exemplozinho, mas tem uma coisa gigantesca aí enganando vocês. Os evangelhos dizem para você o seguinte: você quer ir ao Pai? Então você, é como se fosse assim, ó. Você vai sair e vai pegar a sua esquerda para ir até o Pai. Assim estão nos evangelhos, assim Cristo disse. Só que os líderes religiosos, desde a época então de Cristo e até antes, dizem para você o seguinte: você quer ir até Deus? Então pegue a sua direita. E quanto mais à direita você pegar, mais distante do Criador você estará. Tá certo? Dá um like, se inscreva, aciona o sino, compartilha. Por que eu peço sempre para vocês compartilhar o vídeo, acionar o sino, dar um like? Porque a plataforma do YouTube vai ver que os vídeos que eu estou apresentando aqui são vídeos interessantes e ele vai distribuir para as outras plataformas. Quando alguém fizer uma busca sobre um determinado assunto, e se esse vídeo tiver uma boa quantidade de visualizações, de likes, compartilhamento, o YouTube já vai jogar esse vídeo para essas pessoas que estão procurando. Por exemplo, ele vai digitar lá Evangelho de João. Se esses vídeos do Evangelho de João estiverem com boa visualização, bom like nele, as pessoas estão se inscrevendo no canal, aciona o sino, compartilha, as pessoas que vão lá fazer uma busca, a plataforma vai jogar esse vídeo lá para eles. É importante, tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, finalizamos aqui os evangelhos. Nada do Cristo orientar essas coisas que você, se ainda o faz, está fazendo dentro da sua denominação. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.